A história começa com dois times se enfrentando numa batalha. Com um sorrisinho, o protagonista provoca o time adversário, dizendo que atacar a cidade deles com só 1000 tropas é subestimar muito a força do país dele. Ele se vira para os parceiros e pergunta se eles concordam com ele. O time rival olha para ele com aqueles olhos sedentos de sangue, pronto para esmagá-lo. Sem se abalar, o protagonista, com os olhos brilhando de sucesso, chama a galera para revelar a 8ª grande corporação. O MC explica que Tactics Chronicle é um jogo que usa a 4ª geração de realidade virtual, uma das várias obras feitas com o método de projeção sensorial total. Embora não seja um gênero muito popular por ser um RPG de gestão estatal, o jogo chamou atenção por representar um mundo de fantasia de um jeito incrível, quase real. Ele lembra que a primeira coisa que viu foi uma imensa planície de grama até onde a vista alcançava. Sentiu o vento, o cheiro da terra, e uma excitação tomou conta dele. Cerrando os punhos, uma adrenalina tomou conta das veias dele. Tomado pela expectativa, ele saiu correndo e gritou para a galera correr também, porque a aventura começava. Agora era hora de construir a nação dos sonhos deles. De pé na varanda, ele olha o império que construiu. Seu exército saúda, mostrando o resultado do esforço dele. Depois de altas reviravoltas, ele virou Elien, rei de alchemia. A cidade virou uma superpotência e finalmente ia rolar a festa dos 150 anos da fundação. Todos os NPCs são não humanos, só o Elien que é humano mesmo. Ele sente um orgulho enorme vendo o fruto do trabalho no jogo, mas continua na defensiva. Não consegue decifrar o que os orcs estavam tramando, desconfiando de um possível ataque durante a celebração nacional. Eles passaram por muito para provocar briga, mas foram barrados antes de causar estrago sério, deixando ele com uma sensação de que faltou algo. Voltando pro quarto, Elien espera alguém chegar. A porta abre e aparece uma garota bonita que avisa educadamente que os preparativos da festa estão prontos e pede para ele ir até a plataforma. Elien agradece, passa a palavra-chave para ela mover a plataforma e pede para ela ir junto. Essas palavras-chave são o jeito que o sistema permite os jogadores conversarem com os NPCs no jogo. Ela segue o comando dele e começa a se mover. Revi é uma das 3 NPCs que Elien conseguiu no gacha no começo do jogo. No início, ela era de uma espécie fraca. A segunda era um gato demônio também fraquinho, e a terceira uma elfa rara. Com o tempo, essas 3 NPCs subiram de nível e viraram comandantes das primeiras 3 corporações do país junto com outros NPCs que Elien foi adquirindo. Juntos, comandam as 8 grandes corporações de alchemia, com os mais fortes liderando essas unidades de elite. Elien treinou e cuidou deles pessoalmente, transformando-os em comandantes top de linha. Lágrimas brotam nos olhos dele, só explicáveis pelo sentimentalismo que a festa e esse marco importante trouxeram. Ele sorri, percebendo que nem preparou o discurso esse ano ainda. Mesmo sabendo que não vai mudar nada, ele tem que fazer, porque discursar é parte essencial de um RPG de interpretação. Enquanto Elien está tranquilo, sente o chão tremer, e arregala os olhos chocado com a cidade toda balançando. Revi corre até ele e ele pergunta o que tá rolando. Quando o tremor passa, uma nuvem de confusão toma conta da mente dele. Revi pergunta se ele tá bem, ele responde que sim e manda ela não se preocupar. Depois, ordena que os NPCs pausem o evento. Olhando para fora, ele fica pasmo ao ver uma floresta onde antes não tinha nada. Se perguntando o que aconteceu com o terreno conhecido, ele percebe que o reino ainda está em pé, então descarta a ideia de desastre natural. Suspeita de magia que alterou o terreno e lembra que a 3ª e 4ª corporações estão na capital. Então manda Revi voltar pro escritório. Elien chega perto da esfera mágica e ordena que acesse a base mais próxima e o comandante, mas nada funciona. Chocado, manda abrir o mapa. Quando ele abre, fica ainda mais confuso. A base sumiu e toda a área fora da capital tá cheia de marcas cinzas, indicando o território não explorado. O choque aumenta quando ele percebe que deve ter sido um force transfer, uma transferência forçada, achando que eles podem ter sido enviados para explorar o mapa todo. Quase não acredita, porque essas transferências são raras, mas catastróficas no jogo. Ele lembra de uma vez que uma capital inteira foi transferida, embora não saiba detalhes. Sabendo dos desenvolvedores do jogo, famosos por causar caos, tudo isso parece bem possível. Elien nota que Revi está apavorada, o que o deixa confuso, já que ela é uma personagem corajosa. Considera que pode ser uma anomalia de medo, percebendo que o evento pode ser bem difícil e problemático. Se aproximando dela, diz que parece que a capital foi transferida à força e pede para ela avaliar o estado do reino, dizendo que vai mandar instruções mínimas para cada comandante. Pede que ela os contacte e reúna o máximo de informações.
Revi concorda e segue a ordem. Elin abre a tela e manda preparar as ordens. Ele pede que cada corporação comece o evento, garantindo que todo mundo esteja mobilizado e pronto para o desafio. Ele distribui as tarefas. A primeira corporação vai apoiá-lo direto, a segunda mantém a ordem e protege os cidadãos, a terceira cuida dos feridos e mantém a barreira da capital. A quarta investiga a área próxima, a quinta repara casas danificadas, a sexta e sétima coletam informações e consertam instalações. A oitava monitora o perímetro do céu e supervisiona os subordinados, com a ordem clara de evitar provocar outros países. Entender a situação e acalmar a galera são prioridades máximas. Depois de passar as ordens, ele se recosta, pensando que agora só resta esperar os relatórios. Reflete sobre a audácia de marcar um evento desse no dia da festa de fundação do país, mas reconhece que os engenheiros de jogo são capazes dessas coisas. Com um suspiro, promete reclamar se o evento for ruim. Considera que, mesmo se tudo correr bem, muita gente vai reclamar, então decide checar com os outros reis. Mas ao abrir o sistema, percebe que ninguém mais está online, só ele. Confuso, leva um susto quando alguém bate forte na porta e Revi entra correndo, pedindo permissão para entrar. Ela relata a situação atual e Elin pergunta se tá grave. Ela responde preocupada que nunca viu nada parecido e que tá bem complicado. Conta que o principal problema é que a capital está completamente cercada por uma floresta. Segundo o relatório da sexta corporação, a floresta tem efeito ilusório, dificultando qualquer tentativa de clarear as coisas dentro da barreira da capital. Elin pensa no efeito ilusório e decide que precisa investigar de novo. Sugere usar pessoal da quarta corporação, mas Revi avisa que eles já fizeram isso. Ele fica confuso e decide montar uma equipe temporária de investigação com os elfos da corporação. Considerando a estabilidade do terreno, Revi concorda e diz que vai avisar o comandante da quarta. Ela continua com o próximo relatório da oitava, que fez reconhecimento aéreo. Descobriram que só a direção norte tem floresta menos densa após olhar o perímetro lá do céu. Isso dificulta ainda mais colher informações dentro da barreira. Os olhos de Elin ficam grandes de confusão. Como ela pode ser tão precisa se ele nem tinha dado comando? Ela explica que os dragões reclamaram de querer voar mais alto ou fazer reconhecimento direto, então ela deu uns tapas neles para calar a boca. A ordem era evitar provocar outros países, mas os dragões não entenderam muito bem. Ela fala que a ordem do reino tá bem mantida, mas quando ela ia mencionar a facção dos ogros que entrou recentemente, o rosto do Elin fica tomado pelo medo. Ele a interrompe confuso, perguntando se usou alguma palavra-chave específica. Revi, agora meio confusa, pergunta o que ele quer dizer com isso. Elin surta e grita que estava falando sozinho, mas ela respondeu. Ela pede desculpas e pergunta se as palavras dele não eram ordens. Elin perde o controle, dizendo que um NPC não pode responder sozinho sem palavras-chave. Revi, ficando brava, pergunta se falou algo errado e pede desculpas por interromper o pensamento dele. Elin, chocado, diz para ela segurar porque precisa chamar o GM. Quando tenta contato, não recebe resposta nenhuma. Não importa o que faz, tenta se acalmar, mas só deixa Revi mais confusa. Ela pergunta se ele tá bem, dizendo que ele não parece legal. Se aproxima tanto que quase encostam os rostos. Elin toca o rosto dela e surta ainda mais. No jogo, os jogadores podem sentir os 5 sentidos tipo toque e calor graças ao sistema de projeção sensorial total, mas tudo é artificial. Agora ele sente a respiração dela. Chocado, vê os braços se esticando e percebe que realmente está tocando o rosto dela. Além disso, as bochechas dela ficam vermelhas aos poucos e tem um cheiro doce típico de mulher. Tudo isso pode ser explicado por 3 possibilidades. A primeira é que o jogo foi atualizado, a inteligência artificial evoluiu e o sistema sensorial melhorou tanto que virou difícil diferenciar da realidade. A segunda é que pode ser uma zoeira, e a Revina real é uma garota fantasiada do personagem dele, uma surpresa insana dos desenvolvedores. A terceira é uma vibe comum em novel de internet, onde o protagonista é jogado num mundo tipo mangá ou jogo, tipo lance de transferência para outro mundo. Essas possibilidades deixam ele surtado, suando frio. A reação dele deixa Revi preocupada. Ela sugere que ele sente que vai chamar o comandante da terceira corporação na hora. Ele impede para não chamar, insiste que tá bem. Mesmo preocupada, ela sugere que ele faça um check-up, mas ele recusa, dizendo que tá ótimo e que ela deve focar em recolher informações. Ela aceita meio relutante, lembrando ele de se cuidar. Ele tenta logout de emergência, mas o acesso é negado e nada acontece.
Ele lembra da empolgação que sentiu naquela manhã quando o jogo foi lançado, a expectativa ainda fresca. Mas agora tudo mudou e o jogo tem um significado novo, estranho para ele. Em Tactics Chronicle, um aspecto único do gênero fantasia é que os reis não têm poder de combate. As habilidades físicas deles são iguais ou até menores que as de humanos normais. Ninguém consegue aumentar os status deles e o poder de ataque é zero. Ou seja, só os subordinados são fortes, enquanto os reis são os mais fracos. Revi avisa Elien que todos os comandantes estão presentes e se curvando para ele. Elien manda eles levantarem e agradece pela presença. Ele comenta que faz um tempo que não vê alguns deles, mas já avisa que não tem tempo para comemorar o reencontro e vai direto ao ponto. Apesar do orgulho na fala, pensa consigo mesmo que precisa manter a pose de rei nobre. Então ele faz um gesto pro Balon, o leão da espada do reino de Alchemaria, pedindo para ele explicar as anomalias que estão acontecendo no reino. Balon se levanta e conta que a segurança do reino está intacta, mas muitos cidadãos ficaram feridos no incidente. Apesar disso, já estão recuperados e tranquilos. Elien agradece e chama Alina para dar o relatório dela. Alina, comandante da Ordem do Espírito Santo, fala que todos os feridos foram tratados, mas que a estrada principal além da barreira da cidade sumiu, substituída por uma floresta densa com efeito de ilusão. Enquanto ouve, ele percebe que os NPCs além do Lead também têm ego próprio. Altina, comandante da Ordem do Espírito Santo, um time especializado em recuperação e suporte, se destaca. O personagem dela tem traços de compaixão, cooperação e dignidade, transmitindo uma vibe de bondade. Na visão de Elien, ela é aquela presença acolhedora de irmã mais velha ideal, com a beleza reforçando essa impressão. Altina explica que a floresta tem um efeito ilusório e, infelizmente, não conseguiram romper ele. Elien, focado no problema, declara que o objetivo principal é investigar rápido e coletar informações da área ao redor, sem deixar o país dele ser percebido. Ele ordena extremo cuidado para não provocar outros países à toa. Cada comandante concorda com um aceno de cabeça. Elien sente um alívio por ninguém ter contestado seu plano cauteloso, mas uma dúvida chata fica martelando se eles o acham covarde. Deixa o pensamento de lado e se vira para Revi, perguntando se a 4ª Divisão, que é formada por magos de elite, pode desfazer a ilusão da floresta. Revi, claramente frustrada, responde que recebeu o relatório do comandante da 4ª Divisão dizendo que vai demorar para decifrar por causa da magia desconhecida e do sistema diferente que estão enfrentando. Revi, comandante da 1ª Divisão, tem traços de coragem. Ela lidera as forças de guarda, uma unidade pequena de elite que ajuda o rei em várias áreas, além de ser comandante suprema de todas as 8 divisões. Apesar da postura calma, sugeriu que, se permitido, poderiam tentar táticas de força bruta, apagando toda a floresta ou substituindo o terreno dela. Elien grita firme que força bruta não é opção, pois isso ia expor a existência dele se tiver alguma ameaça por perto. Ele admite que já podem estar expostos, mas não quer aumentar o risco. Nada de agir por impulso. Revi, no seu jeito sempre decidida, responde que vai passar o recado para os comandantes e pedir que eles se mantenham calmos. Seguindo a ordem do Elien, ela vai avisar que ele proibiu oficialmente táticas de força bruta. Elien observa Revi com atenção, notando que apesar da aparência calma, a movimentação do rabo dela conta outra história. Ele acha isso útil para entender o humor dela e elogia. Depois explica que costuma ficar de olho nas expressões dos subordinados. No jogo, rebelião pode rolar se a felicidade ficar muito baixa e a lealdade cair além de um limite. Se isso acontecer, monstros poderosos enfrentam um rei humano fraco. Ele força a si mesmo a parar de ficar paranoico e se concentra no que importa, agir com cuidado para não provocar outros países durante a investigação. Ele se dirige a uma garota bonita e pergunta se pode confiar nela, comandante da 6ª Divisão, para tocar a investigação. Ela fala respeitosa, chamando de senhor, e garante que a divisão vai dar tudo de si, como esperado. Mas ela avisa que se a pergunta é se podem investigar a floresta, aí é problema. Elien pensa ansioso que a 6ª Divisão da Chamelia, formada durante a Guerra Fria com outras nações, é ótima em coleta de informações. Chamelia, meio na dela, pede desculpas pela incompetência que acha que tem. Explica que os monstros que ela comanda, parte da 6ª Divisão, nunca exploraram áreas desconhecidas. A falta de experiência faz ela duvidar que consigam completar a missão com sucesso. Ele fica surpreso ao perceber que, apesar da 6ª Divisão ser fera em espionagem, explorar territórios novos foge da expertise deles. As habilidades são mais para lidar socialmente com nações inimigas, não para aventura em território inexplorado.
Chamelia diz que não está recusando o serviço, mas questiona se são os mais indicados. Se ninguém mais puder, ela aceita a missão. Elien sorri, reconhecendo que as dúvidas dela são válidas e agradecendo a sinceridade. Ele se esforça para se acalmar e manter a postura nobre. Virando para Balon e Alina, pergunta se eles lembram daquela investigação que fizeram numa área inexplorada tempos atrás. Os dois confirmam que lembram bem. A confiança deles anima Elien, que começa a pensar em mandar um pequeno grupo de elite com maior chance de voltar em segurança para a primeira investigação. Decide avaliar a situação conforme os resultados. Elien dá as ordens. Balon fica no reino para manter a ordem, enquanto Leviu e Alina vão investigar a área desconhecida. Ele elogia os dois, achando que aliviar a tensão dos subordinados é parte do trampo de um rei. Garante que eles não precisam se preocupar, lembrando que a única diferença da primeira expedição é que Balon não vai junto. Apesar de querer passar coragem, Elien fica tenso ao ver o rosto preocupado dos dois. Depois, manda a 6ª Divisão continuar coletando e gerenciando info dentro do reino e instrui Revi e Altina a se prepararem, marcando a saída pelo portão norte em 15 minutos. Observando as caras deles, ele se pergunta se falou algo errado, percebendo que parecem mais nervosos que antes. Levanta e diz que os outros podem voltar à rotina normal. Decide que não adianta ficar preocupado com o que já rolou, tem que seguir em frente. Enquanto ele vai embora, Chamelia solta um suspiro aliviado, admirando como o senhor dela é sempre elegante. Ela fala que gostaria de conversar mais com ele se não estivessem nessa enrascada. Balon corta na hora, mandando ela parar, o que deixa ela irritada. Ela responde que só tá falando o que pensa e chama ele de injusto, dizendo que faz 3 anos que ela não tem audiência com o senhor. Balon responde com arrogância, dizendo que só comandantes com personalidade forte conseguem ficar na capital, insinuando que os 3 primeiros são os únicos decentes. Chamelia sorri e manda ele parar de exagerar, falando que os gostos da Revi e da Alina são longe do que ele considera decente, mostrando que o julgamento dele tá errado por causa do sexo dele. Alina ri e pergunta o que Chamelia tá querendo dizer, chamando ela para explicar. Ela insiste que não tem nada a explicar. Altina chega calma e pede educadamente que ela se ajoelhe. Chamelia fica chocada, hesita e pergunta se ouviu direito. Altina sorri e repete o pedido, com um tom autoritário que faz Chamelia se ajoelhar relutante. Com compostura, Altina pede que ela explique o que quis dizer com provavelmente o mesmo para ela. Chamelia treme e confessa que sente atração por meninas. Alina corrige calma, dizendo que ela prefere homens como a maioria das mulheres, mas gosta de se aconchegar com garotas bonitas. Chamelia fica chocada com a resposta, mas insiste que é normal por falar essas coisas. Alina tranquiliza dizendo que é super normal e lembra de uma vez que o rei brincou sobre um jogo adulto envolvendo ela. Mudando de assunto, Alina reflete sobre a profundidade emocional da expressão de uma garota prestes a chorar, achando isso algo muito precioso. Chamelia entra em pânico e tenta se aproximar do Balon para pedir apoio, mas ele evita se meter na conversa. Em vez disso, ele se aproxima da Revi e pergunta se algo a incomoda. Ela volta à realidade e sente uma inquietação além da investigação na periferia do reino. Menciona os nomes El e Sam, chamando a atenção de todos. Altina concorda que sente algo errado, e Chamelia confirma que não é só impressão dela. Ela pede permissão para mandar um mensageiro, que é concedida, e se volta para Alina, dizendo que tem algo a compartilhar e perguntando se ela quer ouvir. Ela faz uma pausa e incentiva a Revi a continuar. Revi, com remorso, abaixa a cabeça e conta que durante uma recente transferência forçada ficou preocupada com a segurança do Elien Sama e acabou intervindo sem precisar, o que desagradou o Elien Sama. Mas ela mantém esperança de que, apesar dos desafios, ele segue sendo um grande rei e o legítimo governante de alchemia. Ela termina dizendo que só precisam seguir as ordens dele. Acrescenta que vão apoiá-lo em tudo o que for possível. Alina sorri calorosamente, dizendo que acha certo Revi se preocupar com sua majestade. Revi pede desculpas, dizendo que só quer ser sincera. Alina a tranquiliza, dizendo para não se preocupar, porque se preocupar com o rei também faz parte do trabalho dela. Já Elien fica cheio de preocupação. Reflete sobre os esforços para agir como rei com seus subordinados, mas sente que tentar ser acessível e justo não dá certo como planejava. Reconhece os erros e aceita que às vezes as coisas não saem como quer. Resolve focar no que pode controlar e pensar bem antes de agir. Começa a se mexer rápido, indo até o portão norte para observar e ouvir pessoalmente. Lembra de um professor num seminário que falou da importância da observação direta. Seguindo o conselho do professor, nunca esperou virar rei antes dos 20 anos. Chegando no portão norte,
se espanta ao ver um exército grande reunido, achando exagero aquele aparato só para a saída de 2 comandantes. Fica mais confuso quando Altina e Revi chegam dizendo que receberam autorização e estão prontas para vestir ele. A atitude delas deixa ele sem entender as intenções. Revi declara que vai protegê-lo a qualquer custo, com Alina reforçando o compromisso de proteger ele e o reino. Ainda mais confuso, elas apresentam roupas novas, deixando Elin pensando por que estão trocando a roupa dele. De repente, ele percebe, estão vestindo ele como se ele fosse liderar a expedição pessoalmente. Lembrando da ordem que deu para investigarem antes, ele entende que dessa vez ele também vai junto. O comando do Balon pro exército se preparar e levantar as espadas confirma isso. Elian vai liderar a expedição pessoalmente. Com um sorriso meio forçado, ele comenta sobre revisitar áreas inexploradas, mas por dentro se recrimina por fingir que tá tranquilo. Grita para Revi e Altina partirem. Lutando contra uma sensação estranha que não consegue explicar, pensa, não é meio esquisito um rei liderar uma expedição assim na cara dura? Secretamente torce para alguém intervir e barrar ele. Conforme avançam floresta dentro, ele não consegue se livrar da preocupação. Já andaram 1 hora, mas a paisagem não muda, só árvore para todo lado. Seguindo em frente, suspeita que a ilusão tá mexendo com a percepção deles, somado ao terreno confuso. Se pergunta se não perdeu o rumo. De repente, o céu clareia, dando visão clara ao redor. Elian comenta que a floresta parece normal agora, e Elina sugere que o efeito da ilusão enfraqueceu. Ele supõe que podem ter chegado no limite onde a floresta volta ao estado natural. Quando tão pensando nisso, Revi sente uma presença atrás deles e avisa ele. Num instante, um lobo enorme aparece na frente. Com 5 metros de altura, a intenção hostil tá clara para Elian. Ele pensa que é o primeiro encontro com uma criatura tão braba assim. Revi se prepara para atacar, mas o lobo late alto e foge. Ela explica que provavelmente sentiu que eles não são presas fáceis. Pensando nisso, Elian reconhece o talento da Revi, a comandante suprema dos Lycanthropes, Ignanagar. Ele entende que não é surpresa a primeira subordinada criada entre os grandes ser muito mais forte que um lobo vagabundo. Altina avisa Elin para se moverem para nordeste da posição. Elin acessa a interface tática e abre o mapa. Nota que o compartilhamento de dados parece funcionar, já que Altina detectou uma presença. No mapa, ele vê pontos brancos que representam entidades desconhecidas. Ele conta para o grupo que são 2 figuras, uma liderando o caminho. Altina confirma que eles estão juntos, mas não sabem para onde vão. Elen percebe um grito fraco da pessoa que lidera e grita urgente para correrem, dizendo que precisam alcançá-los rápido. Eles correm com a velocidade do vento. Enquanto isso, uma garota perseguida por um cachorro sinistro corre desesperada para se salvar. Elian fica intrigado com o cão e pergunta se é um familiar dele. A elfa nota ele e pergunta se é humano, dizendo que não esperava ver um humano ali, ainda mais tão perto do abismo. Elen, confuso com um tal abismo, ignora e pergunta o que a elfa quis dizer com aquilo antes. Ele questiona sobre a raça manchada. A elfa responde se ele tá fazendo o que não sabe, se realmente não conhece. Ela explica que é uma meio-elfa, mistura de elfo com humano, diferente dos elfos puros adorados por deuses e espíritos. Complementa dizendo que humanos são uma raça bárbara que só tem força na quantidade, basicamente chamando eles de raça manchada. A meio-elfa não gosta nada disso e insiste que nem todos são ruins. Mas a elfa corta ela na hora, dizendo que como meio-sangue não tem direito de falar nada. Elian, meio irritado, pensa que apesar da aparência nobre, a cara de desprezo da elfa é bem humana também. Algo não bate. No mundo do jogo, humanos são raros, só reservados a reis, não para jogador comum como ele. O fato da elfa ter o visto como humano não faz sentido. Elen tenta se acalmar, porque não é hora de pensar nisso, precisa coletar informações. Pergunta para a elfa por que ele está perseguindo ela. Ele responde que faz isso só por diversão e que mesmo depois de destruir a cidade, alguns escaparam. Por isso ele usa eles como bonecos de treino para os cães dele. Elen fica chocado e a elfa explica que meio-elfos são uma raça poluída e que eles terem criado a cidade é pura arrogância. Ela revela que o objetivo é usar a cidade, mas só depois de exterminar os meio-elfos. Pergunta se Elian entendeu. Ela nota que ele é arrogante apesar de estar em menor número e se pergunta se ele tem tanta confiança assim. Elen pede desculpas, dizendo que é um viajante e está ali pela primeira vez, então não conhece bem a situação. A elfa sorri maliciosa e pergunta se ele está admitindo a ignorância. Diz que, apesar de ele ser é um macaco excepcional, mas que já é tarde para pedir desculpas e que ele vai ser punido e morrer por interferir na caça dela.
A elfa se prepara para atacar e a meio-elfa implora para ela parar e deixar eles em paz, explicando que só tentavam viver pacificamente na beira da floresta. Foram forçados a morar perto do abismo e da floresta e ainda assim são atacados enquanto lutam para sobreviver. A elfa fica furiosa, manda ela calar a boca, ordena os cães matarem eles e ataca com um raio mágico. Elen se coloca na frente dela e pergunta o que ela está fazendo, querendo saber se ela quer morrer. O vento é ensurdecedor e ele é esmagado pelo barulho. Arrependido, sabe que já é tarde demais. De repente, uma barreira surge na frente deles e absorve o ataque. Elina lançou a barreira e a elfa manda os cães atacarem ela. Elen observa que Revi e Altina estavam segurando a onda, com cautela, porque enfrentam forças desconhecidas. Atacar sem entender a situação é burrice. Coletar informações é essencial. Por isso Altina escondeu a hostilidade e o nojo com um sorriso, e Revi reprimiu a vontade de atacar. Elas se seguraram até agora, mas tudo muda quando partem para a ofensiva. Num instante, Revi lança um soco contra o homem coberto de vinhas, e Elen grita para ela parar. Ele intervém, sinalizando que eles não querem conflito, só estão se defendendo. O homem exige explicações e Elen reforça a posição deles, mandando ele sair. O homem o insulta, chamando ele de bastardo e se gabando de ser chefe dos caçadores da Floresta Nobre. Elen mantém firme, ignora as ameaças e manda ele fugir. Ele empurra o homem, mas ele levanta com ódio nos olhos e vai embora. O medo toma conta de Elen ao perceber o perigo de enfrentar um inimigo sem entender o contexto. A garota elfa se aproxima de Eli agradecida, agradecendo por salvar ela de novo. Ele se vira aliviado, feliz que ela está bem, mas então percebe que acabou entregando o papel da Revi para a garota, podendo comprometer a capa de viajantes deles. Ele improvisa rápido, dizendo que Revi e Elina são suas guarda-costas. Ele sorri meio sem graça, admitindo que é só um ajudante que não sabe lutar. A garota elfa primeiro encara confusa, depois cai na risada, surpreendendo todo mundo. Ela pede desculpas por rir, dizendo que é engraçado ver ele agir com tanta pose para outra elfa, mas agora parecer preocupado com alguém como ela. Ela fala para ele não ligar e que pode falar com ela como falou com a elfa. Se apresenta como Lea, agradece de novo por salvar ela 2 vezes. Elian tranquiliza dizendo que não foi nada, só se defenderam. Ela se curva profundamente, dizendo que isso não muda o fato dele ter salvado ela e que quer agradecer direito. Também pede desculpas por uma pergunta que fez depois dele salvar ela. Elen, curioso, pergunta o que é. Lea responde que quer saber o nome dele. Elian sorri, percebendo que Revi não tá nada feliz com a intimidade dele com a Lea. Pede desculpas e explica que não teve chance de se apresentar antes, e diz que se chama Elen. Lea sorri e aperta a mão estendida dele. Ele então pergunta sobre o elfo que encontraram antes. Lea explica que ele é um elfo do reino nobre Vit, que atacou a cidade deles. Ela conta que o país dela se chama Latestvod. É uma pequena cidade-estado com uma só cidade e alguns povoados, construída como refúgio pelos meio-elfos uns 30 anos atrás. Elian surpreso comenta que é bem recente isso. Lea responde que o reconhecimento dos meio-elfos só começou há 30 anos. Ela acrescenta que a população de meio-elfos só cresceu rápido nos últimos 100 anos, mas antes era raro ver um deles. Ela conta sobre a guerra interespécies com os humanos. No começo, o exército Eldis tinha vantagem por ataque e surpresa, mas logo foram dominados pelo número enorme dos humanos, sofrendo derrotas humilhantes. Recuando várias vezes, os elfos foram obrigados a se refugiar na grande floresta. No fim, pararam e depois de 5 anos fizeram um acordo de cessar-fogo. Após a guerra, elfas foram capturadas e usadas como escravas sexuais. Quando o cessar-fogo rolou, os humanos devolveram elas, mas muitas estavam grávidas e tiveram meio-elfos. Esses meio-elfos viraram os ancestrais da geração atual. Mesmo hoje, elfos não aceitam meio-elfos por ódio aos humanos, que é ainda maior contra os meio-elfos. Elien, chocado, pergunta como os humanos reagiram. Ela explica que humanos geralmente são parecidos, mas tratam meio-elfos melhor que os elfos. Alguns humanos tentam sequestrá-los, mas nem todos são hostis e alguns são gentis. Elen fica boquiaberto com isso, pois nada disso aparece no Tactics Chronicle. Tinha um grupo de elfos, mas a guerra de 100 anos não está registrada. Ele pergunta se elfos tentam atacar meio-elfos, e ela confirma, dizendo que eles só querem viver em paz. A capital deles é perto dos humanos, o que ajuda na proteção, já que os elfos usariam os humanos em guerra. A proximidade com o abismo também afasta ataques. Mas os elfos da Floresta Nobre atacaram eles sem motivo há 3 semanas. Elen pergunta para Lea se ela entende o motivo da revolta. Ela diz que não,
Comenta que os rebeldes querem restaurar a nobreza na cidade, mas ela duvida da sinceridade deles. Elian sugere que os insurgentes querem expandir território pensando numa guerra com humanos, mas questiona se os elfos têm chance contra os humanos. Leia admite que até é possível, mas acha bem improvável. Ela argumenta que as forças militares dos dois lados provavelmente são parecidas com as de 100 anos atrás. Os rebeldes causaram tanto estrago na cidade que ela nem serve mais como base estratégica. Além disso, se o objetivo fosse só conquistar território, eles não estariam perseguindo os moradores que fugiram. Elian continua, sugerindo que o ataque sem declaração formal de guerra indica que o alvo real pode ter sido o rei ou alguém com autoridade equivalente. Ela explica que a sociedade deles é matriarcal, então eles têm uma rainha, não um rei. Recentemente, tanto a rainha de Latestvod quanto o príncipe Conserte desapareceram. Mesmo sem ser muito habilidosa em magia Ellen, a rainha tinha muita influência, unindo o povo e estabelecendo a nação. Leia ainda guarda a esperança de que a rainha fundadora está viva, talvez presa pelos elfos. Elian fica chocado com isso, percebendo que não só a capital caiu, como o líder deles sumiu, deixando eles numa baita desvantagem na guerra. Ele pensa numa estratégia onde os que escaparam podem se aliar a outras facções para contra-atacar, mas entende que os meio-elfos sofrem preconceito tanto dos elfos quanto dos humanos, sem aliados confiáveis. Leia pede para ele esperar um pouco, e ele concorda, deixando ela continuar. Ela avisa que vão chegar no assentamento em uns 10 minutos e sugere que vá sozinha na frente para avisar o pessoal, evitando pânico na chegada. Elian concorda, vendo vantagem nisso. Enquanto ele segue, Alina o alerta sobre um círculo mágico à frente e pede para ficar alerta. Leia avança e começa a cantar um cântico, sinalizando sua chegada para os companheiros. Ele observa confuso, pensando se há algum feitiço de invocação desconhecido para ele, apesar do conhecimento que tem. Lembra do encontro com o elfo antes. Percebe que seu entendimento de magia cresce a cada nova experiência. Leia continua o canto e convoca um elfo que aparece perguntando se ela está bem, e logo nota Elien. Leia manda o elfo baixar o arco, identificando Elen e seus companheiros como viajantes que a salvaram. O elfo hesita, dizendo que humanos e elfos são inimigos, mas Leia insiste, como superior, ordenando o elfo a ficar em paz. Elen assiste surpreso, pensando por que um elfo mais velho está obedecendo uma mais jovem e tratando Leia com tanto respeito. Ela se desculpa pelo comportamento do companheiro, explicando que estão tensos por causa do conflito. Elen aceita o pedido de desculpas, mas mostra curiosidade sobre o nome completo dela. Ela se apresenta como Lifrin Latestvod, enfatizando que mais um pouco de caminhada leva até a terra dela. Como pessoa e membro da família real, ela os recebe calorosamente. Enquanto caminham, ele nota olhares curiosos e desconfiados direcionados a ele. Chegando perto de um elfo encostado numa árvore, houve uma conversa sobre terem deixado os recém-chegados entrarem no assentamento, surpresa até por ter um humano entre eles. O elfo mais velho explica que Leia Sama considerou esses indivíduos os salvadores, embora os motivos sejam obscuros. Ao entrar na cidade, Leia os apresenta como seus salvadores e exige respeito por eles. Os moradores cochicham, intrigados com a aparência de Elen, que se sente como um animal raro num zoológico. Elen olha para Leia, percebendo que ela é a filha mais velha da rainha e que agora, com a mãe e o príncipe desaparecidos, ela usa o apoio dos cidadãos como rainha interina. Também tem uma irmã, e com os dois sumidos, elas são as únicas da família real por perto. É estranho Leia estar sozinha na floresta. Sentados no salão, Elen pergunta se ela saiu para proteger a rainha. Leia confirma, explicando que elfos da Floresta Nobre têm capturado o povo dela, em vez de matar. Com essa informação, ela acredita que os pais ainda estão vivos. Para protegê-los, ela liderou um time de elite. Elian fica confuso e pergunta por que estava sozinha se tinha equipe. Triste, ela conta que a tentativa de resgate falhou. O inimigo interceptou antes de chegarem à defesa da cidade, a equipe foi capturada e ela teve que fugir sozinha. Enquanto ele tenta perguntar mais, o elfo atrás de Leia fica bravo, gritando que ele está perguntando demais e que falta educação com Leia Sama. Leia manda Venley parar, mas ele continua, dizendo que não faz sentido Elian dizer que é um viajante saber tão pouco da situação deles. Questionando se ele é realmente um viajante, Leia fica irritada e se move para enfrentar Venley. Mas ele intervém, reconhece as preocupações dele, entende que suspeitam dele serem espiões da Floresta Nobre. Ela esclarece que sim, ela os acusou disso. Ele garante que são viajantes, embora admita que a explicação da missão deles é meio vaga. Tentando explicar, Venley fica confuso e pergunta o que quer dizer. Elen responde que vem do abismo,
deixando todo mundo boquiaberto. Venley reage alarmado, perguntando se ele é subordinado de um senhor demônio. Elian ri, achando engraçado ouvir que senhores demônio têm ligação com o abismo. Observando as reações de Leia e dos outros elfos, deduz que o abismo mencionado é aquela floresta perigosa, pelo jeito que eles reagem. Conta como foram transportados de repente para essa floresta estranha enquanto exploravam um castelo antigo. Andaram 5 dias por ali, o que explica a falta de conhecimento do que está rolando. Ressalta que não estavam preparados para essa chegada repentina, buscando entendimento com os elfos. Venley fica surpreso, perguntando como ele sobreviveu 5 dias na floresta sem comida. Sem falar nada, Elian faz um gesto para Lee e Elina, que mostram bolsas com suprimentos, provando que sabem se virar naquele universo estranho. Elina e Lee jogam as bolsas para Venley, que assiste chocado enquanto várias coisas caem. Ela pergunta o que são aquelas coisas. Ele explica que acharam as bolsas explorando ruínas. Confessa que não entende bem o funcionamento, mas que os itens conseguem guardar objetos maiores do que o próprio tamanho físico, um fenômeno que acha incrível. Leia fica surpresa e chama aquilo de inacreditável. Venley deduz que essas bolsas foram essenciais para a sobrevivência deles durante os 5 dias na floresta. Na real, Elian sabe que são bolsas mágicas, itens avançados comuns em VRPGs, mas raros na qualidade deles, capazes de armazenar muito mais que bolsas comuns. Ele vê aquilo como um item valioso que ajuda a desviar perguntas sobre identidade como viajantes. Elian planejou essa jogada de mestre, percebendo que se apresentarem só como viajantes levantaria suspeitas. Entrar na floresta sem bagagem e depois mostrar as bolsas mágicas era uma forma de impressionar e tirar o foco dos outros detalhes suspeitos. Essa estratégia calculada mantém a credibilidade deles intacta apesar das revelações chocantes. Enquanto pensa em como afastar as suspeitas, uma garota entra no salão de repente. Lifa é apresentada como Lilifa, irmã mais nova de Leia, que pede para ela sair porque estão no meio de uma conversa importante com Elin. Mas Lifa olha para Elin e pergunta se foi ele que salvou a irmã. Elen responde que foram as companheiras dele, Lee e Elina, que lutaram, pois ele não é forte. Leia pede desculpas pela grosseria da irmã, mas Elen fala que não tem problema e fala diretamente com Lilifa. Lifa faz uma pergunta inesperada, que deixa Leia brava. Ela grita para a irmã parar de falar bobagem e se aproximar dela. Mas Lifa se esconde atrás de Elen, dizendo que como ele é humano pode perguntar coisas estranhas para ele. Ela então o abraça por trás e solta um comentário estranho sobre a aparência dela comparada às irmãs. A raiva de Leia explode, deixando claro que todo mundo percebeu o climão. Quando saem, Leia pede desculpas de novo pelo jeito da irmã. Elen tranquiliza dizendo que tá tudo bem, para ela não se preocupar. Lifa ainda segurando a mão dele continua com as brincadeiras, trazendo um alívio das perguntas, mas o clima segue meio tenso. Elen percebe que tem que arrumar um assunto para aliviar a tensão. Então pergunta a idade da garotinha, que pede para ele adivinhar. Ele chuta 13, mas Lifa nega e fala que tem 10 anos. Ela comenta umas coisas sobre características da família, mas Leia grita para ela parar de falar bobagem. Lifa avisa que Venley tá vindo na direção deles. Leia responde que nunca vai acreditar nisso, mas Lifa insiste que olhe porque Venley realmente está chegando. Quando Venley chega, Leia pede para Elian esperar um pouco. Pede para Lifa guiar ele até o assentamento e não provocá-lo. Ao se afastar, Elian fica decepcionado por querer perguntar muito, mas acha que devia falar com a irmã dela então. Enquanto toma água, Lifa faz uma pergunta surpreendente sobre os planos futuros dele e se vai se casar com ela. A pergunta deixa ele tão surpreso que ele engasga com a água e começa a tossir, preocupando Lifa. Ela pergunta se ele está bem, e ele responde que sim. Pergunta o que ela disse e ela repete que quer que ele case com ela. As palavras deixam Elian boquiaberto. A ideia de um pedido de casamento de uma humana que ele acabou de conhecer parecia loucura. Ele não acredita que ela o acha bonito. Nunca tinha acontecido isso antes, fazendo ele pensar que aquilo é surreal, tipo jogo de namoro. Considera a situação toda muito fantástica e conclui que deve estar sonhando. Diz para ela ficar feliz, que é só um sonho, mas ela diz que não é sonho, é real. Ele fica aflito, pedindo para ela se acalmar, mas ela responde na boa que está tudo bem, e que quem precisa se controlar é ele. Ele retruca pedindo que ela se acalme, já que nem sabe o nome dele direito, questionando por que tá propondo o casamento do nada e qual é a dela. Ela insiste que não tá brincando e pede o nome dele. Ele responde que é Elin, e ela propõe de novo, falando que parece com a mãe dela e que vai ter um corpão. Elin fala que ter corpão não é motivo para casar, deixando ela confusa, que pergunta se ele não gosta de corpos bonitos.
As perguntas da Lifa deixam ele tão desconfortável que ele nem consegue olhar para os companheiros. Ela ainda comenta que, se ele preferir um corpo diferente, aí pode ter problema porque a irmã tem esse tipo de corpo por causa do sangue mais puro de Elfa. Elian, já exasperado, grita que esse não é o ponto. Explica que, para casar com a Mary, ele precisaria da permissão dos pais dela e sugere que falem sobre isso depois que voltarem. Usar essa tática educada de rejeição é a única forma que ele consegue lidar com a situação. Lilifa segue em frente, revelando que encontrar os pais pode ser impossível porque provavelmente eles já morreram. Enquanto a irmã acredita que os pais estão vivos, Lilifa sabe a verdade. Os elfos odeiam meio-elfos e podem ter matado a mãe dela primeiro justamente por causa do corpo dela. As palavras dela fazem Elian perceber o quanto ele estava enganado. A garota à sua frente não é uma criança inocente, mas sim membro legítima da família real de um país chamado Latestwood. Ele imagina que Lilith ouviu a conversa deles e interveio para proteger o viajante que salvou a irmã dela. Ela usa tudo o que tem, status de princesa e a situação em que vive, para ganhar a simpatia dele. Elian sente uma tristeza profunda por ter tratado ela como criança, mas mesmo com pena sabe que não pode ajudar por causa dos próprios problemas urgentes. Então fala que não pode casar com ela porque tem muitas coisas para resolver, mas que quer ajudar no que puder. Lilifa fica animada e pergunta se ele tá falando sério. Ele confirma, dizendo que não pode fazer muito, mas vai se esforçar. Ele lança a ideia de um dedo prometido, Pink Promise, mas ela não entende muito bem, então ele mostra como faz e Lilifa afirma confiante que agora eles têm uma promessa. Vemos Lee cozinhando comida para os elfos. Os cidadãos ficam boquiabertos, perguntando quem ela é e cochichando que deve ser uma das viajantes que Alea Sama mencionou. Lee joga os ingredientes na panela e acende o fogo. O prato começa a chiar e Lilita chama ela de cachorra e pergunta se já tá pronto. Revi esclarece que ela definitivamente não é cachorra e diz que a comida tá quase pronta, perguntando se Lilita quer provar. Ela oferece uma amostra e o rosto de Lilita se ilumina de felicidade. Lee fica contente por ela ter gostado e serve a comida numa tigela. Lilifa pede se pode comer e Lee diz que é ordem do Elin. Ela agradece a Revi e o menino expressa fome. Lilifa incentiva todos a comer e Revi distribui a comida, avisando para entrarem na tigela para provar. Elin observa e percebe que o povo não está comendo direito por causa da falta de comida. Eles acolheram todo mundo que escapou da capital e o assentamento não tem estrutura para tanta gente. Se isso continuar por semanas, vão enfrentar falta de alimento com certeza. Lea chega e agradece pela comida. Ele diz que tá tudo bem e expressa vontade de ajudar. Pergunta se a história do Senhor Demônio no Abismo é real. Ela explica que, segundo os elfos, é um território onde o Senhor Demônio já morou. Conta outras lendas, como o Reino Etéreo Proibido, mostrando que o Abismo sempre foi considerado terra proibida. Ela revela que, mesmo se as lendas não existissem, nenhum elfo ou meio-elfo se aproximaria da floresta de propósito. Elen pergunta o motivo e ela explica que uma besta demoníaca às vezes sai do abismo. É muito poderosa e elimina fácil as bestas demoníacas da floresta. Houve tentativas de equipes de subjugação para lidar com elas, mas poucos tiveram sucesso. Elen pergunta o que acontece com as bestas que não são mortas e ela diz que geralmente ficam descontroladas e depois voltam pro abismo. Explica que as bestas demoníacas são um desastre natural para os habitantes da floresta, que só podem rezar e esperar elas irem embora. Elian se pergunta por que escolheram construir uma cidade num lugar tão perigoso, mas logo percebe que seria loucura não ser assim. Afinal, os meio-elfos são perseguidos e não têm outra opção além de morar numa área de risco. Ele questiona se outras raças entram no abismo de propósito. Lea revela que alguns humanos, chamados aventureiros, fazem isso. Eles vão fundo para conseguir materiais raros, atraídos pela magia e itens valiosos das bestas poderosas que vivem lá. Elen se interessa e pergunta se Latestvold recebe muitos aventureiros. Lea confirma e fala que eles trazem uma moeda valiosa. Elian brinca dizendo que comércio é essencial para o crescimento, e que governantes têm que pensar parecido. Ele percebe que não tem aventureiros por perto. Lea explica que todos correram para uma cidade humana na fronteira que foi atacada por uma horda de bestas demoníacas há um mês. Eles estão se virando como podem porque a horda é braba. Elian pergunta sobre a cidade na fronteira, aprendendo que ela é tipo o escudo da humanidade, separando o território humano e demoníaco. Ele já desconfiava de algo assim, mas isso era novidade para ele. Apesar de demônios existirem no jogo, nunca ouviu falar de um território demoníaco específico. Querendo entender mais, a cabeça dele começa a doer com tanta informação. Enquanto todo mundo come, Elen fica feliz que tá tudo indo bem.
Vê umas crianças e pergunta para Leia se são pequenos lobisomens, chamando atenção pelo tamanho. Ela confirma que são lobisomens, mas são pequenos porque vêm de halflings. Ele fica surpreso com a mistura de espécies e nunca pensou que encontraria anões. Sempre achou que anões não gostassem de elfos e se pergunta se esse desgosto não atinge os mestiços também. Ela explica que meio-elfos fundaram o país, mas muitas outras raças mestiças ajudaram juntando recursos para montar o país. Explica que eles são fracos e não têm ninguém para apoiar, por isso se ajudam. Conseguiram construir o país por cooperação mútua. Elian sorri e comenta que é um país extraordinário. Leia responde que é o orgulho e a alegria dela. Ele continua conversando com Leia até que Revi termina de distribuir a comida, preocupado que Leia vá pedir emprestado um Litna e Revi, mas ela nunca toca no assunto. A conversa deles vai de comidas favoritas a hobbies e histórias de infância, um papo simples, mas envolvente. Apesar dos tempos difíceis, ela mantém o sorriso, mostrando sua aptidão como governante. Ellen pensa que, se estivesse na mesma situação, não teria tanta certeza de agir assim. Ele os observa enquanto Revi se oferece para limpar, mas Leia insiste que não pode deixar o convidado fazer isso, falando que as crianças querem brincar com ela. Ellen abre a janela de chat, preocupado que a comunicação possa falhar além do abismo, mas não tem problema nenhum. Os outros não veem a janela, então parece que ele só está olhando o céu. Ele manda mensagem perguntando sobre a situação do lado deles e informa que já fez contato com os locais. Revi cuida da louça enquanto Litna sorri observando. De repente, um copo escapa da mão de Elian e o barulho assusta todo mundo. O sorriso dele some e Leia pergunta o que foi. Ele fica chocado ao ver a janela de mensagem avisando que uma rebelião começou. A cena muda pro castelo, onde inimigos estão lutando contra o exército. Um comandante de divisão aparece, dizendo que espera que o entretenimento chegue antes do comandante supremo. Apressado para partir, ele informa todo mundo de uma mensagem urgente de um amigo via dispositivo mágico, pedindo que ele vá o quanto antes. Ele pede desculpas humildemente e promete compensar depois. Com urgência, eles correm de volta enquanto Eren manda mensagem para garantir a segurança da sala do trono durante a ausência. Revi pede desculpas por carregar ele, dizendo que a situação é emergencial. Ellen responde de forma tranquila, dizendo que vão pular as formalidades e focar em chegar rápido. Ele sabe que não pode deixar o trono ser tomado. Mesmo que a tomada não destrua nada na hora, vai derrubar a felicidade do povo e a moral, o que afeta várias habilidades do rei, tipo a janela de funções. Perder o trono seria fatal, e a rebelião na capital pode destruir o reino se o trono for capturado e outros requisitos forem cumpridos, indicando revolução bem-sucedida. Isso significa game over, com o reino entrando em estado destruído e os dados do jogador governante sendo completamente apagados. Ellen fica frustrado, com medo da destruição do reino e pensando se isso vai levar à própria morte. Ele se pergunta se está sonhando e quer que alguém confirme. A cena volta para as divisões e rebeldes lutando, com o comandante da 5ª divisão ficando entediado de matar os fracos. Tentam pará-lo, mas ele diz que não tem chance de ganhar e precisam trazer alguém poderoso como a Revi para parar ele. Ao chegarem na capital, Elian pergunta para Altina se ela consegue ouvir os sons da batalha. Ela diz que o castelo está seguro e a luta é no bazar. Ainda sem chegar no castelo, ele manda Revi ir para lá. Eles entram e ele manda ir direto para a sala do trono. Os soldados o veem e abrem caminho. Ellen pergunta sobre a situação e grita se alguém mexeu no trono. Balon avisa que ninguém mexeu. Quando a luta começou, começaram a defender o trono imediatamente e montaram uma unidade especial para isso. Ele chega no trono e pergunta sobre os outros comandantes, querendo saber quem é o traidor. Confia no Balon porque, se ele fosse traidor, o trono já teria sido tomado. Também confia na Revi e na Altina, mas está preocupado com os outros comandantes. Alguns parecem egoístas demais e buscadores de prazer demais pro gosto dele. Tem um que é um verdadeiro caos, ignorando quem está abaixo dele. Um outro é simplesmente malvado. Balon informa Elian que o comandante da 5ª divisão lidera as tropas contra os rebeldes e tomou o controle de parte da 6ª divisão. Com os outros comandantes seguindo as ordens dele, a notícia choca Elian, que pergunta quem iniciou a rebelião. Balon revela que foi a facção dos ogros, o mesmo grupo que atacou antes da festa e depois se rendeu. Durante a batalha, Camila confronta Gardi, perguntando por que ele está usando as forças dela e causando danos desnecessários. Ele manda ela calar a boca, dizendo que é melhor assim, garantindo que eles nunca mais vão se opor. Ellen solta um suspiro aliviado, e Balon pergunta se ele está bem.
Ele dá uma aliviada, atribuindo seu cansaço a ser um preocupado demais e por ter apertado a Revi com força demais. Balon percebe que ela está com um jeito estranho de feliz e pergunta o que tá rolando. Ellen corta na hora, questionando por que ele acharia que ela tá animada nessa situação. Ela devolve a pergunta. O que faz você pensar que eu tô feliz? Ellen diz que os rebeldes já foram controlados e sugere irem checar a cidade. Ele observa os rebeldes caídos, sem acreditar que a facção dos ogros estava por trás da revolta. Ele tentou diminuir a vontade de rebeldia deles com um festival, que acabou suspenso, e sua ausência como rei só piorou as coisas. Dado que os ogros não são lá muito espertos, era quase inevitável começarem a rebelião. Ele fica incomodado com a cena, achando real demais e sem código ético regulando aquela brutalidade, diferente do jogo. Gardi percebe o rei e avisa que lidou com os rebeldes. Ellen elogia o trabalho dele. Gardi minimiza, dizendo que foi culpa dele não ter evitado a revolta e que aceita qualquer punição. Ellen o tranquiliza, dizendo que punição não é necessária e agradece por proteger a cidade. Pergunta sobre o líder dos rebeldes, e Gardi aponta o corpo mutilado do ogro. Ellen examina, achando difícil a situação, mas reconhece que era o que ele queria. Revi repreende Gardi pelo jeito informal de falar com Elien. Gardi responde que o rei permitiu o tom descontraído e pergunta por que ela reclama de novo. Ela insiste que tem limites e que ele deve mostrar mais respeito, especialmente na frente dos soldados. Sem querer discutir, Gardi diz a Ellen que vai cuidar de outras coisas. Revi afirma que ainda não terminou, e Alina pede que parem a briga. Com voz fria, Ellen ordena que parem a discussão. De repente, o ogro se mexe. Sentindo o perigo, Revi se coloca para proteger Elien. Em Tactics Chronicle, o rei é o personagem mais fraco, impossível de desviar de ataque corpo a corpo. A morte dele parece certa quando o inimigo lança um ataque surpresa. Elian, desesperado, pergunta por que isso está acontecendo, grita que não quer morrer e pede ajuda enquanto tudo escurece. Os comandantes o encontram deitado sem vida, com lágrimas nos olhos da Revi. O mais fraco, Rei Elian, foi traído pelo próprio povo e encontrou seu fim. Elian admite que teve um sonho, meio familiar. Nele, vê o inimigo no horizonte, um exército multiespécie de elfos, anões, demônios, Kijin, fadas, bestas demoníacas, slimes, fantasmas e dragões. Seu próprio exército é escasso, só 3 peças restantes, 2 já destruídas. A única peça restante é um lobo lindamente esculpido, mas sem esperança de vitória. No mundo dos sonhos do Tactics Chronicle, Elian buscava romance, treinou amigos, perseguiu ideais, humilhou os fortes, salvou os fracos e trouxe paz. Mandou mensagens de paz aos vizinhos, culminando no fim do sonho. Era checkmate, sem saída. Apesar da força da última peça lobo, não era páreo para milhares de inimigos. Ellen estava preparado para isso. Destruiu países, criou 150 anos de história e aceitou que seu momento chegaria. Quando chegou, estava pronto para morrer e aceitar o fim. Mas, quando o fim real se aproximou, não conseguiu evitar o grito de que não queria morrer. Não era isso que esperava. Sua realidade miniatura não devia acabar assim, devia ser só um jogo de fantasia divertido. Levantou a cabeça e viu uma arma ensanguentada prestes a esmagar seu crânio. Gritou e acordou. Olhando ao redor, se pergunta se está no quarto. Revi olha para ele, com lágrimas de alívio por finalmente ter acordado. Ellen a observa e pensa que foi um sonho. De repente, fica chocado e se pergunta o que está acontecendo. Lembra que foi pro campo de batalha onde os rebeldes lutavam e depois foi atacado. Recorda tudo e questiona como ainda está vivo, certo que tinha morrido. Começa a perguntar sobre o ogro, deixando Revi preocupada. Ela pede que ele se acalme e não se culpe. Diz que ele dormiu mais de meio-dia. Ellen fica chocado, dizendo que é impossível. Ele não lembra de ter dormido. Então, se a memória estiver certa, não foi sonho. Pergunta para Alice se morreu pelo ogro vermelho, e ela confirma. Ellen, confuso, percebe que o sistema de autorreviver ainda funciona. Em Tactics Chronicle, a morte do rei não significa game over, pois ele pode renascer com limites e penalidades. Ele já morreu uma vez e ressurgiu. Pergunta Alice se o trono está seguro e o que aconteceu com o ogro vermelho. Ela garante que o trono está seguro. O esquadrão de elite da 2ª divisão protege a sala do trono e ela informa que todos os rebeldes foram eliminados. Revi explica que o líder rebelde tinha uma habilidade única. Elian checa o status da habilidade Última Resistência, que ativa ao morrer e causa um golpe crítico em inimigos próximos. A subjugação foi um sucesso e o líder da 5ª divisão, Gardi, matou o líder rebelde.
Por isso, Altina e Revi estavam desprevenidas, o que levou Elian a se aproximar imprudentemente do ogro com a habilidade especial. Revi se ajoelha e pede desculpas, admitindo que falhou em protegê-lo e está pronta para aceitar qualquer punição. Elian a encara, olha o cabelo dela, manda ela se aproximar, e ela, com os olhos fechados e assustada, se aproxima. Ele pede que ela sente na cama ao lado dele, e ela obedece. Ele estende a mão e ela fecha os olhos de medo. Ele a acaricia gentilmente, deixando ela chocada. Conforme ele chega mais perto, o coração dela começa a acelerar. Ele toca o cabelo e as bochechas dela que ficam vermelhas. Nota o cheiro suave e o cabelo macio dela. O batimento dela acelera. Ele enxuga as lágrimas e as prova. Revi fica vermelha e o encara confusa. Elian pensa que não há sinal de exército se aproximando, nem monstros ao redor do trono, e todos os comandantes estão vivos e seguros. Tudo o que viu foi sonho, mas a realidade atual não é sonho. Elen pergunta ali se tem algum problema além da rebelião dos ogros. Ela gagueja, tentando responder. Elian a acalma, dizendo que ela não precisa forçar a falar. Ela se recompõe, pede desculpas e conta que tem uns probleminhas menores, nada que ameace o reino. Ele então pergunta sobre os outros comandantes. Lee diz que Elina e Gardi estão cuidando das divisões e aguardam notícias sobre ele. Elen manda ela dizer a Gardi para continuar mantendo a ordem e, em caso de nova rebelião, usar o próprio julgamento, a não ser que ele receba ordens específicas. Quando Lee pergunta se ele tem certeza, ele confirma. Ele reconhece que morreu por causa da rebelião na jurisdição do Gardi e enfatiza que ninguém podia prever a revolta dos ogros, então não podem perder mais gente. Também manda Alina reparar prédios e tratar feridos. Elen reforça a necessidade de melhor coordenação entre as divisões, garantindo que elas se adaptem às situações sem desobedecer às ordens dele. Ele pede a Lee que mande o Balon voltar a cuidar da segurança da sala do trono, já que os rebeldes foram resolvidos. Diz que tá com fome e Lee promete mandar alguém trazer comida. Ele reflete sobre o roleplay, destacando a importância de agir conforme o cenário que criou. Agora que é rei, não pode falar sem pensar. Revela seu nome verdadeiro, Sakishi Kasa, e confessa que curte roleplay. Fica feliz de ter aprendido boas maneiras à mesa porque queria interpretar um rei decente. Depois dispensa as empregadas, dizendo que Lig é tudo o que precisa. Enquanto toma chá, comenta que está delicioso, melhor que no jogo. Isso reforça a crença dele de que aquilo é a vida real. Nas últimas 24 horas, muita coisa inesperada aconteceu. Apesar da mente dizer que é impossível, ele começa a aceitar a realidade. Se for verdade, precisa bolar uma política para seguir em frente. O objetivo é voltar ao mundo original. Passou a juventude jogando Tactics Chronicle, só se divertindo. Por isso quer voltar. Para isso, precisa entender por que está nessa situação, mas tem pouca informação para formar hipótese. Se pergunta qual a diferença entre esse mundo e o jogo. Ainda pode usar vários recursos do jogo, tipo menu tático para apoio no combate info, menu de funções para compartilhamento de dados, chat para falar com outros e menu de casa para log e câmeras. O fato de os outros não verem a janela dele também era recurso do jogo, e o compartilhamento de dados funciona normal. Reflete sobre a ressurreição das unidades amigas, com condições específicas. Só podem ressuscitar moradores do reino do jogador. O jogador deve saber o nome completo do monstro. Só monstros mortos nas últimas 24 horas podem ser ressuscitados. E cada subordinado pode ressuscitar 2 vezes. Enquanto come, Elen pensa na situação. O reino está cercado pela perigosa floresta chamada Abismo, e está no meio da guerra entre Latestvood e Noblewood. Identificou 2 forças ao redor do reino e se pergunta o quanto esses grupos são fortes comparados ao país dele, Alchemia. Elia não pode ignorar questões internas, já que uma rebelião já aconteceu. Precisa focar na estabilidade interna além de explorar o mundo externo. Se preocupa com as consequências de outra rebelião, sabendo que todos só podem ressuscitar poucas vezes, incluindo ele. Tem no máximo 6 vidas, já morreu uma vez, restam 5. Termina a refeição e olha a cidade do palácio. Precisa ter certeza de algo e fala com Lee que vai fazer uma pergunta. Ela pode ficar curiosa, mas ele diz para ela responder como quiser. Pergunta o que ela pensa sobre os seres fracos. Elen provoca Lee com o exemplo da Leafa, que ela achou forte. Ela fica meio confusa, mas esclarece que viu a Leafa como forte. Ela fica meio confusa, mas esclarece que viu a Leafa como forte. Ele logo menciona que achou a Leifa mais fraca comparada à Leafa. Ela concorda confiante, dizendo que venceria qualquer duelo com a Leia, e que até a própria Leafa reconheceu isso. Mas Leifa não se humilhou nem mostrou inferioridade,
tratou elas como iguais. Ao chegar na vila, Leia, embora exausta, continuou ajudando os locais sem egoísmo. Lee explica que, apesar da guerra indesejada e da força inferior esmagadora, os moradores não caíram em desespero, muito por causa do papel de Leia em manter a moral deles. A força de caráter da Leaf e sua capacidade de se manter firme sem medo, mesmo com o corpo fraco, causaram uma impressão forte na Revi. Ela acredita que a Leia representa a verdadeira força pelo espírito inabalável. No jogo, monstros sempre caçam os mais fracos, seguindo a lei da selva. Elian pergunta para Alice, mesmo sendo mais forte que a Leia, ela não segue essa lei e a vê como inferior. Lee confirma que não vê a Leia como inferior. Quando Elian pergunta o motivo, Lee explica que é porque a Leia é cidadã de Alshenra. Ela lembra dos próprios dias de fraqueza, quando Elian não a abandonou e a ajudou a ficar forte. Para ela, tratar os fracos como comida seria desrespeitar a bondade dele. Ela prefere seguir a lei de Alshenra que Elian estabeleceu, não a lei da selva. Elian reflete sobre rebeliões, entendendo que podem acontecer a qualquer momento. Apesar da recente ter sido contida fácil, ele sabe que se os moradores acharem que o rei é incompetente, outra rebelião vai rolar. Se vários comandantes se rebelarem, o reino cai. Ele reconhece que dúvidas constantes fariam ele parecer suspeito e podem destruir o reino. Diz a Lee que entendeu e decide se tornar um grande rei, nunca duvidar dela. Jura confiar nela aconteça o que acontecer, e se ela o trair, será sinal de que ele não sabe governar monstros. Ele manda Revi marcar reunião com os comandantes em 5 horas, deixando de fora quem estiver ocupado, e avisar para se reunirem no Salão do Trono. Ela aceita, promete fazer o melhor e sai para executar. Elen confere o estado do povo e vê que a felicidade deles caiu desde a última vez. Deduz que o estresse da teletransporte está afetando eles e percebe que não pode ignorar. A melhor forma de aumentar a felicidade é tirar o estressor, mas ele não pode voltar para o mundo original nem recuperar territórios perdidos. Pensa em fazer um discurso público para aliviar o estresse deles. No jogo, bastava dizer palavras-chave e algumas linhas para o discurso funcionar, mas ele já confirmou que as palavras-chave não têm efeito nesse mundo. Se pergunta se pode aliviar a ansiedade deles só com um discurso, sem depender do sistema. 5 horas depois, todos os comandantes se reúnem no Salão do Trono. Os comandantes das 8 divisões aparecem com os atributos exibidos diante do rei. Revi, Balon, Altina, Celis, Gardi, Camila, Robin e Nogard, comandantes da 1ª a 8ª divisão, respectivamente, se ajoelham diante de Elen. Ele manda levantarem e elogia o esforço deles. Explica que chamou eles para avaliar a situação atual e discutir planos futuros. Levanta do trono, reconhece que estão em um continente desconhecido e menciona que Revi informou sobre os elfos e meio-elfos que habitam a Terra. Conta que juntaram algumas informações sobre a história deles, totalmente desconhecida para ele. Explica que conferiu o sistema, mas não encontrou informações padrão. O mapa não mostrava nenhuma terra reconhecível, confirmando que esse continente é totalmente diferente do dele. Os comandantes ficam confusos e ele pergunta se tem perguntas. Revi pergunta sobre a janela e explica que é como um quadro fantasma visível só para ele, e o mapa é uma função dela. Ele tem usado isso para coletar informações geoespaciais extensas. Os comandantes ficam impressionados e Elen se pergunta se eles sabem sobre a habilidade do rei. Acha que seria bom que soubessem, pois isso diminuiria as chances de rebelião. Elen conta que receberam informações de Latestvod, mas não é suficiente. Não sabem se só existem 2 nações por perto ou se há outros países capazes de competir com eles. Eles não sabem nada disso. Elian diz que é uma situação de emergência e precisam de mais informações para definir política a longo prazo sobre a posição deles. Pergunta direto pro Balon sobre o estado da ordem pública. Balon relata que os cidadãos entraram em pânico no começo da rebelião, mas se acalmaram ao saber que o problema foi resolvido. Demonstra preocupação com o estresse que persiste na população. Apesar do exército ter controlado as ameaças, as circunstâncias únicas causam ansiedade elevada. Ele sugere que, a não ser que anunciem uma solução clara, o estresse só vai crescer. Elen reconhece que monstros seguem a força naturalmente e que, mesmo sendo cidadãos, a natureza deles não mudou. Mas a situação atual não se resolve só com poder, o que causa estresse. Balon aponta outro problema: a chegada de muita gente na capital para o festival deixou muitos sem moradia. As casas estão lotadas e o acampamento do exército está acima da capacidade. Ciente da gravidade, Elen fala com Gardi, elogiando-o por reprimir os rebeldes. Mas ele responde que deve ser punido por permitir a morte de Elien. A punição,
Gardi e sua divisão terão que trabalhar sob o comando da 7ª Divisão para construir casas e abrigos temporários para os desalojados. Quanto à segurança, Gardi deverá reportar a Balon. Elen reforça que ele deve seguir ordens de Balon como parte da punição. Gardi fica atônito, e Elen se pergunta se a punição foi severa demais. Embora saiba que Gardi não poderia ter evitado a morte dele, reconhece que foi um acidente. Precisa afirmar sua autoridade como rei. Confuso com a hesitação de Gardi, Elian pede explicação. Gardi, não desanimado, mas surpreso, pergunta se a punição é adequada. Elian, chocado, o tranquiliza e Gardi se desculpa, aceitando a punição. Ele então manda Li e Elina terminarem as missões atuais, prometendo resolver as punições depois. Informa que vai visitar Latestvåd de novo e que elas continuarão como suas guarda-costas. Revi tenta falar, mas Elen a interrompe, dizendo que Latestvåd é a principal fonte de informação. Sugere que, se quiserem mais dados, os que já visitaram antes façam a tarefa. Pergunta se está errado. Depois, orienta Camila que vai acompanhá-lo. Camila, animada, pede detalhes. Ele explica que a função dela não será protegê-lo, mas coletar informações dos moradores, usando a especialidade dela. Diz que conta com ela, pois é a mais confiável nessa área. Se fosse dar um apelido para ela, seria Os Ouvidos de Elshenra, e tem altas expectativas. Nota as expressões dos outros comandantes, percebendo que querem falar algo. Camila exala arrogância. Depois de pensar rápido, ele decide assumir o controle. Elogia Li pelo trabalho duro como braço direito e lhe dá o título de Os Olhos de Elshenra, confiando que vigie todos os seus passos. Depois se dirige a Balon e o chama de As Garras de Elshenra, reconhecendo a habilidade com armas e lembrando que ele tem que estar preparado para as surpresas que o futuro trouxer. Dá a Lina o apelido de O Homem de Elshenra pelo papel fundamental na administração interna e expansão de influência. Celis é a língua de Elshenra, pela habilidade em magia e artes variadas. Gardi recebe o título de Os Braços de Elshenra pela força física excepcional. Robin é Os Pés de Elshenra, pelas contribuições com ferramentas tecnológicas para apoiar o reino. Nogard vira As Asas de Elshenra,